Veja se alguém ao seu lado está sem a Bíblia para acompanhar. Se você está aí com o seu celular ligado, aproveite e dê uma olhadinha para desligar, botar no silencioso, para você não se distrair. Romanos, capítulo 10. O tema da mensagem desta manhã é saindo da zona de conforto. É o tema que o Senhor colocou no meu coração. Romanos 10, versículo 9. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra nesta manhã, de estarmos na Tua presença e podemos desfrutar daquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Que o Senhor venha usar, meu Pai, a vida do pregador, vá além das limitações humanas e venha falar através do pregador, para que as nossas vidas sejam tocadas, abençoadas, instruídas, fortalecidas, encorajadas a fazer a Tua vontade e nada mais. E nós oramos no nome do Senhor Jesus, que todos digam amém e graças a Deus. Podeis sentar. Gostaria de começar essa reflexão falando na vida de um jovem rapaz, que eu conheço a sua vida, e por isso me veio ao coração falar um pouco disso. Quando criança, teve uma vida um pouco agitada, conturbada no seu lar, vendo seus pais brigando muito, e certa ocasião, ainda criança entrando para a pré-adolescência, ele viu seu pai saindo de casa e ele correndo, e o pai se separando da sua mãe, e a cena do carro avançando e o pai chorando fez com que aquela criança entrasse numa pré-adolescência com muitos conflitos, muitas interrogações, e foi crescendo, morando com a sua mãe e experimentando certas coisas diferentes e muitas até curiosas e perplexas. Certa ocasião, esse jovem agora, um pré-adolescente, saía muito pela noite, fazendo muitas coisas. E uma vez embriagado, entrando numa boca de fumo, ficou frente a frente com a droga. E o amigo que estava com ele, também embriagado, disse: você não vai usar a cocaína, você não vai entrar nesse mundo. E por um momento, esse pré-adolescente não iniciou no caminho das drogas. Passado não muito tempo, jogando bola com os seus colegas e amigos, algo acontece de muito estranho. Aonde ele estava, despenca uma janela inteira do quarto andar do prédio onde ele estava brincando com os colegas.
E a janela vem caindo, caindo, e os amigos gritando no prédio onde ele morava. E quando a janela vem perto, a janela faz isso e cai ao lado, sem ele sentir um vidro. Estranho, curioso. E a vida foi seguindo. E esse mesmo, agora um pouco mais velho, passeando em Iguaba. Quem conhece Iguaba aqui? Iguaba Grande. Tem quebra-molas na pista, né? Mas na época não tinha quebra-molas, e chegando tarde com os amigos para passar um feriado qualquer, com muito sono, saltou do ônibus, num lugar que eu não sei se existe ainda, mas se chama Popeye, um bar, um trailer. E quando foi atravessar a rua, olhou só para um lado, para o lado da onde o ônibus tinha deixado, e não olhou para o outro lado. E no meio do caminho, ele escuta a voz de um amigo, chamando pelo nome dele. Esse amigo muito especial. E quando esse amigo que estava atrás chamou pelo nome dele, ele deu um passo para trás. Quando ele deu um passo para trás, o ônibus passou já comendo o acostamento e quase pegando a vida desse rapaz. Um livramento. Passou algum momento, algum tempo, houve uma ameaça de morte sobre a vida desse rapaz, recebendo telefonemas em casa, e com isso ele começou a ficar um pouco assustado, porque a coisa estava ficando séria, mas ele começou a ser evangelizado. Ele começou a ouvir a palavra de Deus. E ele aceitando o convite de ir a uma determinada congregação em Vila Cosmos. Quem conhece Vila Cosmos? Poucos. Perto de Vila da Penha, né? E aí, chegando lá, uma pessoa que estava pregando disse para ele: você que está sofrendo uma ameaça de morte, assim que você chegar em casa, você vai ver o poder de Deus na sua vida. E ele indo para casa, com aquele impacto da revelação de Deus, chegando em casa, abriu a porta da sua casa. E quando ele chega e entra, o telefone toca. A pessoa que estava ameaçando aquele rapaz estava se desculpando, porque era um mal-entendido. Naquela mesma noite em que aquele rapaz chega em casa. Só que nesse meio tempo, ele começa a ser evangelizado por um amigo de infância, além de ser evangelizado pelo seu pai, que tinha se convertido. Ele começa a ser evangelizado por um amigo de infância, e por coincidência o mesmo que tinha falado com ele e chamado pelo nome dele, e ele deu o passo para trás em Iguaba. Esse mesmo amigo começa a falar de Jesus para ele, indo até o quarto dele com a Bíblia, e fez um convite para ir a uma igreja aqui, neste mesmo bairro que nós estamos, bairro de Botafogo. Começa assim, já noivo, nessa época, e começa a congregar nessa igreja. E a sua noiva, muito católica, gostava de procissão, começa a ser confrontada com isso. E esse rapaz faz uma oração dizendo: se ela for a mulher para a minha vida, ele dizendo que ela se converta. E pessoas começaram a tocar na casa dela, oferecendo a Bíblia para ela. Pelo menos 2 pessoas fazendo isso na casa dela após essa oração. E paralelo a isso, o mesmo convite que ele recebeu para a Vila Cosmos, agora ele recebeu para ir em Realengo, num evento evangelístico, e ele foi, e a sua noiva foi junto. Chegando lá, um homem
ia dar a palavra, um homem cortado pelo meio, entrando numa cadeira de rodas e uma senhora empurrando ele. E ele de paletó e gravata, só que daqui para baixo ele não tinha nada. E ele falando do testemunho dele que Deus tinha feito uma obra maravilhosa na vida dele. E no meio da pregação, aquele homem abre o paletó para todo o CIEP lotado. E a noiva desse rapaz é impactada nesse dia. E começa a congregar na igreja de Botafogo, juntamente com ele. Começaram a caminhar na fé. 21 anos se passaram. E esse rapaz não é mais tão rapaz assim. Mês que vem vai fazer 20 anos já de casado. E hoje ele é pastor da CCRV de Botafogo e está trazendo a palavra para você nesta manhã. Está tendo o privilégio de estar trazendo a palavra. E minha esposa está aqui, Simone. O amigo está lá atrás, Marcelo Teixeira, amado do Senhor, não só me chamou pelo nome naquele dia, um passo da morte, um passo, e depois pregando, me evangelizando, me convidando para a igreja. O início do processo foram pessoas orando e pregando a palavra de Deus para mim, movidas pelo Espírito Santo. Pessoas que pagaram preço, que fizeram algo, uma diferença, e se desprenderam de, muitas vezes, sua vontade de sair, de fazer qualquer coisa, para estar falando para mim. Eu tive o privilégio de ter não só um pai na fé, mas vários, me evangelizando e tendo paciência comigo. Em outra oportunidade, tenho outras situações para compartilhar com os irmãos. Pessoas que pagaram preço e fizeram a vontade de Deus, e de alguma forma, em determinado momento, saíram de uma zona de conforto para fazer a obra de Deus. E é isso que eu gostaria de falar nesta manhã, sobre a importância de nós sairmos e refletirmos sobre a nossa vida espiritual hoje. Talvez Deus te traga desconforto com esta palavra, mas quando somos incomodados por Deus, significa que Deus tem algo para fazer através da sua vida. Tem algo que Ele quer te despertar, talvez de um sono espiritual e talvez ministerial, de uma mesmice espiritual, de uma vida cristã acomodada. Será que esquecemos da grande ordem de evangelização de Jesus? De ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura? Será que a nossa vida tem se acomodado nas frequências dos cultos? E quando frequenta os cultos? Deus quer te abençoar nesta manhã, te despertando e fazendo com que a tua visão seja ampliada daquilo que Deus quer fazer através da sua vida, praticando a palavra de Deus e vidas sendo abençoadas. Conforme nós lemos em Romanos, capítulo 10, no versículo 9,
Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Deus se alegra quando um pecador se arrepende. A Bíblia diz lá em Lucas que há um júbilo no céu quando esse momento ocorre. O dia que me rendi ao Senhor, que eu confessei Jesus na minha vida, a palavra do Senhor fala que houve um grande júbilo no céu, grande alegria no coração de Deus. E nessa caminhada cristã, cada vez que eu percebo que pequei, que fiz algo que entristeceu a Deus, e eu volto e me arrependo na minha postura, conduta, limpo meu coração e passo a andar no centro da vontade de Deus, há um júbilo nos céus. Há uma alegria no coração de Deus. Mas sabendo que há uma alegria no coração de Deus, eu gostaria que você refletisse também. Você se alegra quando um pecador se arrepende? Deus se alegra. E você se alegra? Quem se alegra? Glória a Deus por isso. Você tem orado por pessoas não crentes? E pregado a palavra de Deus? Você tem falado de Jesus para os não crentes? Tem testemunhado Jesus Cristo? Como está a sua visão com relação ao potencial que Deus já derramou na sua vida para falar do Senhor Jesus? E assim como um dia eu passei no processo desses versículos 9 e 10, como cada um de nós aqui, nós precisamos entender que tem vidas lá fora, como eu estava, indo para um caminho de morte, e Deus levantando uma vida para me evangelizar, me aconselhar e me convidar a estar presente na igreja, no corpo de Cristo. E aí o Senhor foi fazendo a obra. Quantos você hoje não conhece que você gostaria que estivesse aqui? Quantos? Eu me incluo nisso. Essa palavra ela corta dos dois lados. E o que temos feito para que essas vidas que nós amamos, para que elas venham estar presentes nesse banquete maravilhoso espiritual? Sair da zona de conforto é algo que muitas vezes gera um pouco de dor, abrir mão, mas há uma recompensa no teu coração quando você começa a fazer a vontade de Deus. Existem cristãos que pensam: eu não evangelizo porque na igreja onde eu congrego não tem um grupo de evangelismo de rua, por exemplo. O evangelismo de rua é excelente, já fiz, creio, já participei. Tem pessoas que têm essa veia para isso de uma forma bem especial. Tem igrejas que têm um perfil disso de uma forma muito direta e forte, fortalecida. Mas normalmente as pessoas se conectam ao corpo, chegam ao corpo através de um convite de um amigo ou de um familiar. Quem aqui chegou? Quem está nos caminhos do Senhor porque um amigo ou uma amiga ou um parente te evangelizou? A grande maioria. Então, pensando nisso e trazendo para o contexto que nós vivemos aqui, nós temos aqui os grupos que
se reúne nos lares, com um grande potencial de comunhão e evangelismo. De você ter essa ferramenta que é eficaz, o resultado é eficaz. Quem aqui participa dos grupos? Quem tem sido abençoado? Quem sente falta quando não tem uma reunião? Não é verdade? Por quê? Porque você está em comunhão, você está ouvindo a palavra de Deus, orando uns pelos outros, crescendo espiritualmente, porque você passa a interceder por alguém, algo que do culto, muitas vezes você não tem a oportunidade, e lá vocês têm um ambiente próprio e muito abençoado. Sou suspeito para falar, mas quem vive o grupo pequeno não consegue mais ficar sem um grupo pequeno. Não substitui a congregação, mas colabora muito e abençoa muito o ministério local. E o que nós, me incluo nessa, líderes, podemos fazer para aplicar isso no nosso grupo? Passar isso para os membros, sobre convidar pessoas, procurar conectar pessoas ao corpo, fazer a diferença com relação a isso. Foi falado aqui no dia 30, agora de agosto, teremos o início do estudo da palavra de Deus de 6 semanas. Que você já tenha uma expectativa no seu coração de aprender a palavra, aplicar na sua vida e externar o conhecimento e a vida de Jesus. Quem sabe você aqui, conversando e ouvindo aqui o anúncio, não sentiu o desejo de abrir o seu lar, você venha me procurar no final do culto. Ou melhor ainda, você pode vir na sexta-feira próxima, na reunião, às 20 horas, para participar junto com líderes, vice-líderes e anfitriões. Você que deseja também abrir o seu lar. Irmãos, vamos fazer a vontade de Deus. Vamos fazer a obra do Senhor. Aproveite essa oportunidade para convidar pessoas para os grupos, para os cultos. Fale de Jesus para os seus amigos. Faça a sua parte que o Senhor faz a dele. Ainda em Romanos 10, venha comigo no versículo 14. Que diz: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Abra sua boca e testemunhe Jesus Cristo, aonde você vive, aonde você anda. Não é por força nem por violência, mas é movido pelo poder do Espírito Santo, enxergando as pessoas que já estão preparadas para receber a palavra do Senhor no seu coração. Como eu estava num processo ameaçado de morte e recebi um convite, Deus usando uma pessoa para a minha vida, e aquele processo de conversão, quando veio um convite, vamos aqui numa igreja próxima, porque Vila da Cor é muito longe, eu morava em Botafogo, não consegui conectar com a igreja lá, mas fez parte do processo da minha conversão. E creia que pessoas que você conhece e ama, você vai sentir um desejo maior de falar de Jesus a partir de hoje, por obra do Espírito. E essas pessoas, elas vão receber a semente da palavra no coração delas.
Mas para isso é necessário você sair de uma zona de conforto e dar um passo fora dessa zona de conforto e deixar Deus te usar. Deixar o Senhor fazer a obra dele na sua vida. Diz o versículo 15: quão formosos são o quê? Os pés dos que anunciam coisas boas. 16: mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Como crerão se não ouvir a palavra? Como é que vão ouvir se não há quem pregue? Será que você hoje está vivendo uma vida em que não há esse despertar da importância de falar de Jesus, de pregar a salvação? A fé vem pela pregação, por ouvir a palavra, amém? Devemos sempre refletir sobre o nosso comprometimento com a pregação da palavra. Venha comigo em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 diz: toda a escritura é o quê? É inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus é inspirada, obviamente, pelo próprio Deus. Temos que ter zelo pela pregação da palavra de Deus. Estamos nos finais dos tempos. Jesus está voltando, não sabemos a data, mas sabemos que está próximo. A palavra do Senhor fala que Jesus vem como um ladrão, repentino, uma surpresa. Em Atos, Jesus fala aos discípulos: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Não posso afirmar que Jesus vai voltar amanhã, ou daqui a um mês, ou um ano, ou 30 anos, porque a palavra de Deus não permite a precisão do dia e da hora. E a palavra de Deus é soberana. Nós temos que pregar a palavra com sabedoria, devemos praticar, aprender a palavra. Nós não podemos negligenciar o que aprendemos na palavra. Qualquer experiência espiritual que temos sempre está abaixo da soberania da palavra de Deus. Sempre. Qualquer experiência espiritual que eu tenha tem que estar submetido à soberania da palavra. Essa é a nossa fé. Qualquer revelação da parte de Deus sempre está abaixo daquilo que o próprio Deus já revelou na sua palavra. Uma vez ouvi um comentário a respeito de uma pregadora famosa que diz: os teólogos que me perdoem, mas Deus me revelou. Deus revela algo para a sua vida, ou a vida de alguém, opera milagres e maravilhas, mas não fere os princípios do reino, da soberania da palavra dele, que ele mesmo já revelou e instituiu.
Por exemplo, meu pai uma vez contando que um rapaz estava indo evangelizar numa comunidade e foi ameaçado: se você passar daqui para lá, você volta, porque se você passar nós vamos te matar. E ele falou: não, eu vim, isso movido por Deus, porque senão ele já estava na glória. E quando o ladrão colocou a arma na cabeça dele, a arma falhou. Quando ele colocava para o alto, a arma funcionava. Você não vai ver na Bíblia um livramento de revólver, mas não fere a Bíblia, porque está dentro dos princípios que o Senhor nos guarda quando Ele nos direciona para fazer algo. Entende? Amados, esse ministério da reconciliação, que está registrado em 2 Coríntios, eu peço para você abrir comigo. Capítulo 5. Versículo 18. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos o quê? Confiou. Você pode repetir? E nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos o quê? Embaixadores em nome de quem? De Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de quê? Cooperadores. Você pode repetir? Cooperadores com ele. Também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus. Porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação, não dando nós nenhum motivo de escândalo em coisa alguma, para que o ministério não seja censurado. Temos uma responsabilidade com Deus nesse ministério de reconciliação. Não podemos nos acomodar na nossa vida e viver numa mesmice espiritual e ministerial. Temos que ficar atentos, eu e você. Como disse a palavra, ela corta para os dois lados. Deus quer nos avivar nesta manhã. Deus quer nos despertar para a sua palavra. Deus quer nos despertar para a pregação da sua palavra. Qual é a zona de conforto da sua vida espiritual? Qual é a área da sua vida que você não quer que Deus interfira, não quer que Deus mude? E se for da vontade de Deus mudar algo na sua vida ministerial? Qual é a sua reação? Qual será a minha reação? Quantas igrejas e ministérios estão vivendo na zona de conforto e deixam de desfrutar um verdadeiro avivamento? Vou repetir. Quantas igrejas e ministérios estão vivendo na zona de conforto e deixam de desfrutar um verdadeiro avivamento? Que o Senhor tenha misericórdia de todos nós e nos ajude naquilo que nos cabe fazer.
Que o Senhor tenha misericórdia da minha vida e da tua vida. Zona de conforto. Que o Senhor tenha misericórdia e nos desperte. Desperte, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. Amados, vamos nos lançar cada vez mais nos braços do Pai, deixando Ele cuidar de nós. Foi pregado isso aqui domingo passado. E glória a Deus pelos cuidados do Senhor. Mas sabendo também que Deus cuida de nós, temos algo também para fazer, uma missão para executar nesta terra. Falar do amor de Deus, falar do Senhor Jesus, falar da graça de Deus, pregar a palavra do Senhor, falar sobre arrependimento e santidade. Deus quer nos abençoar com experiências novas com Ele. Você crê nisso? Uma vez eu estava no hospital, no ITP do Caju. Não sei nem se existe. Minha mãe teve uma crise. E eu tive que ir para lá às pressas com ela. Ela ficou internada. E não estavam conseguindo achar artéria. Foi uma coisa muito complicada. E eu fiquei no corredor orando. Quando eu voltei já tinha sido resolvido. Isso era 4:30 da manhã para 5 horas da manhã. E aí eu estava lá, o ITP do Caju é alto, aí tem umas ladeiras até a porta de entrada. E eu lá esperando a ambulância para transferir minha mãe do ITP para o São José, aqui no Maitá. E o Senhor falou ao meu coração: desce. Não tinha ninguém, só aquele caminho até lá embaixo. Eu comecei a descer. E descendo, cheguei lá, sentei numa mureta e só tinha uma guarita. E lá tinha um guarda. Eu começo a me aproximar daquele guarda. E eu percebi o que o Espírito Santo queria naquele momento. E comecei a pregar a palavra de Deus para ele. Quando eu começo a pregar a palavra do Senhor para aquele homem começa a ser quebrantado. E eu entendi que Deus falou, e eu disse para ele: Deus mandou descer para vir aqui falar contigo. Ele era o único na família dele que não era convertido. Quantas pessoas orando pela vida dele. Mas nós somos um corpo, e Deus move o corpo na terra para alcançar os teus. Não é algo que você tenha que sair hoje com o fardo da salvação de ninguém, não. É orar para que vidas sejam levantadas ao redor daqueles que você tem pregado, tem orado, e aguardar nele, porque a obra é dele, a obra é do Senhor. Por isso nós estamos aqui, por graça e por misericórdia. Por graça e misericórdia, não há mérito em nós. Quando chegarmos no dia do juízo perante o Senhor, nós não teremos nada para apresentar, a não ser o sacrifício de Cristo por nós. As recompensas, o galardão é pelas obras das nossas mãos, como uma forma de carinho de Deus. Amados, tem pessoas morrendo. Essa semana eu tive uma grande alegria de poder estar com uma pessoa que estava com pensamentos de morte. E ao visitá-la, ajudá-la, preguei a palavra e recebi a notícia que ela está leve e não está mais com pensamento de morte. Quantas pessoas, irmãos, como nós um dia, você lembra antes de você estar nos caminhos do Senhor, a pessoa que cuidou de você, que teve paciência contigo, que pregou a palavra, que dobrava o joelho pela tua vida, hoje você está fazendo o mesmo por alguém? Ou nos acomodamos?
temos que falar do Senhor. Não pode ter divisão no nosso meio. Somos um corpo. E no nosso meio, não estou dizendo só na igreja local, uma igreja como um todo, unidos pelo mesmo propósito, de almas sendo alcançadas, tiradas do caminho do inferno, da perdição eterna. E eu pergunto para o Senhor me deu essa palavra, irmãos, na sexta-feira à noite. E eu ia deitar e voltava para escrever, ia deitar, minha esposa falou, é melhor você trazer o caderno para cá. E o Senhor me incomodando com a palavra, porque o tempo é chegado. Não podemos viver na zona de conforto. Tem momentos que Deus, entenda bem o que é zona de conforto. Não é o seu lazer, não é você sair para viajar. Eu estou falando do despertar espiritual, da visão do reino. De ter um desprendimento. Tem pessoas que estavam numa atividade e caminharam para essa zona do conforto, falou, quer saber? Cansei. Deus fala contigo hoje. Volta e faz a minha vontade. Volta, porque esse caminho não vai dar certo. Volta e faz a minha vontade. Aproveite o estudo da palavra nessas 6 semanas. Que haja um incentivo na tua alma de poder estudar a Bíblia. Nós tivemos aqui momentos de oração, de tantas mensagens que nos abençoaram, agora a palavra. Por que o Senhor está fazendo esse movimento? Porque Ele quer te nutrir para que almas sejam alcançadas e você seja bênção para a vida de outros. Comece a interceder por aqueles que você parou de interceder. Comece a ficar atento por aquele que você já se desistiu. Pegue essa palavra no seu coração e pratique a palavra de Deus. Como nós lemos, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Vamos fechar nossos olhos. Um dia perguntaram para mim, depois de ouvir a palavra de Deus, se eu queria me render a Jesus Cristo e passar a andar com Ele, compreender mais da vontade dEle, conhecer mais a Deus, conhecer mais sobre a pessoa de Jesus. E Deus tocou no meu coração. E quem sabe hoje, algo o Senhor tem para fazer com a sua vida que se você hoje sentiu o desejo de se render a Jesus Cristo e passar a fazer parte dessa família da fé, e começar a andar com o Senhor, você no final do culto, você me procure para eu conversar com você, orar com você. E eu lembro bem desse dia na minha vida, lá em Vila Cosmos,
onde eu me rendi ao Senhor. E se você hoje está aqui e sente esse desejo, apenas levante a sua mão, todos com os olhos fechados. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você me procure no final do culto para eu abençoar a sua vida. A sua vida vai mudar a partir de hoje. É o Senhor que vai restaurar toda a tua vida, o teu ser. E quando o Senhor colocou no meu coração essa impressão forte para fazer um apelo pela salvação, eu estava pensando já em você. Amados, certa vez eu estava fazendo uma obra que eu fazia uma vez por semana naquele hospital que tem onde eu morava, no Pinel, aqui. E eu ia lá para orar por pessoas. Eu ia lá para visitar um paciente. Só que Deus usou aquele momento, naquela época, o nome dele era João. E conforme eu ia orando, junto com uma irmã que me acompanhava nessa época, nós estávamos aproveitando aquele momento e orando por outros pacientes. E quantos milagres de Deus eu vi naquele lugar. Glória a Deus. Nós já estávamos conhecidos e nós já estávamos entrando num lugar onde todos ficavam presos, não podiam nem ir para o pátio. E eu falo isso e volta e meia eu me reporto a isso, porque isso marcou a minha vida. E eu no meio daquele pátio, e tive várias experiências de pessoas sendo curadas. Teve um rapaz, um jovem de 18 anos, que do nada teve um problema e tinha algo que foi feito para ele, enfim, vários dramas e histórias, e Deus curando e abençoando, libertando. O professor da Universidade do Estácio estava lá, um poliglota, Rui Nelson, e a esposa dele indo lá, ele batia nela, dava banho, ele espancava, ninguém segurava, ele ficava rosnando, preso. Esse homem foi liberto. Glória a Deus, foi para casa. E eu me lembro bem de uma jovem lá, eu estava andando no pátio, uma jovem com aquela roupa azul sentada, e antes de eu falar com ela, ela olhou para mim e falou: você é pastor? Aí eu falei: não, na época eu não era pastor, apacentava, cuidava de pessoas, mas não como hoje, aqui com o título de pastor. Aí eu falei, aí ela falou assim: sabe o que Deus, olha só, sabe o que Deus manda falar com você? Aí eu falei: o quê? Isso quem estava falando era a paciente, no meio do pátio. Ela fala, Isaías 61, e começa a cantar: ele me ungiu para pregar libertação, para quebrar cadeias, com uma voz linda, linda, afinadíssima. Quando eu olho aquilo, é inevitável chorar. E eu falei para ela, depois que ela terminou de cantar essa linda canção, esse hino, eu posso orar pela sua vida? Pode. Eu orei para o Senhor restaurar a vida dela, e ela, para que ela fosse curada desse mal. Passou, porque isso era semanal. Eu estava lá novamente na outra semana. Batem no meu ombro. Alguém bateu no meu ombro. Quando eu olho, quem era? Era jovem, totalmente sã. Glória a Deus. Falando: você lembra de mim? Eu falei: lembro. Eu estou aqui só para uma revisão. Estou na igreja louvando a Deus. Glória a Deus. E congregando. Deus tem poder para fazer qualquer milagre. Ele tem o governo de todas as coisas. Para experimentar isso na minha vida, eu saí da zona de conforto e no meio da semana eu parava tudo, porque eu estava podendo no meu trabalho com essa flexibilidade e ia fazer a obra de Deus.
Eu saí da zona de conforto. E quando você sai, é como uma engrenagem, você depois não consegue mais voltar, a não ser que você se distraia no caminho. Mas é crescente o desejo de servir a Deus, de falar de Jesus, de ver o Senhor operando na vida de outros, porque o inimigo, ele cega o entendimento das pessoas, ele cria confusão, ele cria divisão, ele te distrai, ele te tira do foco, se você permitir. Mas quando você enxerga tudo isso e fala, peraí, não, eu vou voltar para o centro da vontade de Deus, e eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer, isso aqui não presta, sai, esse pensamento me atrapalha, tiro, eu estou com raiva do irmão, sai, somos um corpo para fazer a obra de Deus, firmes na palavra do Senhor, unidos, na mesma fé, no mesmo Senhor, crendo no mesmo batismo. Mas Deus quer te usar na proclamação do Evangelho. Você aceita o desafio? Aceita sair de alguma área de conforto, uma zona de conforto nesta manhã, a partir de hoje? Você quer receber uma intrepidez, uma ousadia para testemunhar o poder de Deus na sua vida? Quer coragem? Quer ser ousado? Venha comigo em Atos. Atos 23. Paulo, em Atos 23, homem de dores que sofreu tantas oposições, mas no versículo 11 algo acontece na vida deste homem que eu gostaria de ler com a igreja nesta manhã. Diz assim, Atos 23, versículo 11: na noite seguinte, o Senhor, o quê? Pondo-se ao lado dele, disse, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse o quê? Coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais, aonde? Em Roma. Não importa a oposição que venha, Deus está ao seu lado dizendo, coragem, eu sou contigo, não temas, eu sou o Senhor da tua vida. As notícias vieram para Paulo e não foi à toa que Deus falou, coragem, Paulo, porque ele estava sem coragem. Mas o Senhor sabe das nossas fraquezas, sabe que nós somos pó. Eu não tenho nada em mim se o Senhor não me mover para fazer, mas eu tenho algo que Deus deixou no meu coração. Senhor, eis-me aqui. Você pode dizer para Deus nesta manhã, eis-me aqui? É isso que você quer para a sua vida? Ser ousado, ser ousada, mas eu não sei muito a Bíblia, não se importa com isso. Estamos aqui para crescermos juntos na palavra, um ajudando o outro, aquele que está há mais tempo ajudando aquele que está iniciando, mas algo é maravilhoso, o desejo mútuo, igual em todos. Tem evangelistas no nosso meio, que dentre os dons ministeriais, pastor, mestre, profeta, apóstolo, evangelista, pessoas que têm uma veia mais intensa para o evangelismo. Essa palavra mexe com você também, né, meu irmão e minha irmã? De falar de Jesus, de ver almas se rendendo, mas o ID é para todos, amém? O ID é para todos. Vamos cantar Sonda-me. Vamos ficar de pé. A carne lita contra o Espírito, mas que os argumentos do Espírito Santo venham prevalecer sobre a nossa carne, amém? Que
possamos ser usados pelo Senhor a partir de hoje de uma forma nova e pregar o Evangelho a toda criatura. Sonda-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Coloca a mão no seu coração e cante essa canção. Quebranta o meu Precisamos ser coração. quebrantados diariamente na presença de Deus. Transforma-me pelo quê? Conforme a tua Transforma-me palavra. conforme a tua palavra. Aleluia. E enche-me até que Glória a Deus. se ache só a ti. Então Você quer ser usado? Então cante bem forte para o Senhor. usa-me. Levante as suas mãos e peça para o Senhor te usar. De que maneira, meu irmão? Usa-me Dessa forma, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. sonda-me. Do início. Sonda-me, Senhor, Aleluia. e me conhece. Ô Senhor, Quebranta o meu coração. bem forte. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia. E enche-me até que em mim se ache só a ti. Então Glória a Deus. usa-me, Senhor. A unção de Deus está sobre a tua vida para te usar a partir de hoje de uma forma nova, especial, crescente, para a glória do Senhor, sendo um ganhador de almas. Você que vai começar a abrir a boca e pessoas sendo abençoadas, você impondo as mãos sobre o enfermo sendo curado. Começa a praticar hoje, diante de qualquer enfermidade. É chegar e colocar a mão e falar: eu creio na palavra que foi pregada. Em nome do Senhor Jesus, seja curado, seja curada para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Vê se há em nós algum caminho mau, Senhor. Limpa o nosso coração. Oh, transforma a tua igreja. Tua igreja precisa ser avivada, renovada, cheia da tua presença, não mais distraída, não mais numa zona de conforto, na mesmice, não, Senhor. Queremos nos mexer. O avivamento envolve se mexer na obra, pagar preço. Aleluia. E usa-me, Senhor. Aleluia. Como um farol Que brilha à noite, oh Jesus. ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Amados do Senhor, usa-me. você que deseja ser usado por Deus, usado pelo Senhor, peço a liberdade de pedir aos pastores para nós orarmos agora pelas pessoas, indo até elas. Vamos. E se você está no cantinho, você depois vem para o centro, mas que todos recebam imposição de mãos nesses 15 minutos que nós temos.
Comece a abençoar. E se você deseja ser usada pelo Senhor, você fique com a sua mão erguida até alguém está orando por você agora. Oh Deus, oh Deus, aleluia. Pastor Cleudson orando por pessoas, aleluia, por favor, aleluia, glória a Deus. Oh Espírito Santo, oh Deus, oh Jesus, Jesus, oh maravilhoso de Israel, queremos ser usados por Ti, Pai, queremos fazer a diferença nessa terra, queremos ser usados pelo Senhor. Vai tocando, vai derramando algo novo que estava faltando nas nossas vidas. Queremos sair, Pai, da zona de conforto. Nós queremos fazer a Tua obra, mas muitas vezes nossa carne, Senhor, milita tanto que enfraquecemos. Mas nós queremos ser cheios de Ti. Sabemos da dificuldade. O Senhor disse: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Muitas vezes, Senhor, passamos por confrontos, conflitos, mas o Senhor é fiel e bondoso para nos ajudar nessa caminhada. Oh Espírito Santo, como um farol, sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que Te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa, sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha no... Queremos ser como cantamos aqui. Ponte sobre as águas, pessoas, Senhor, que precisam de abrigo da pregação da Tua palavra. Oh, queremos acertar o alvo, queremos viver de uma forma que Te agrade. Oh Deus, ministra o Teu Espírito em nós, derrama do Teu poder nas nossas vidas. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. A partir de hoje, algo iniciou na tua vida. A partir de hoje, você vai experimentar coisas novas do Senhor. Aquilo que estava apagado hoje, o Senhor acendeu no teu coração. Aquilo que estava adormecido hoje, você não vai conseguir suportar
esse desejo de falar de Jesus. De ter esse privilégio de uma comunhão com o Senhor. Espírito Santo, vai tocando agora, Senhor, confirmando desta palavra, enchendo agora os vasos. Enche, Senhor, vai enchendo, vai enchendo. Levanta as tuas mãos, meu querido, minha querida. É o Espírito Santo agora renovando a tua alma, lavando o teu interior. A tua mente estava confusa, a tua visão estava turva, e agora você está vendo com clareza. Oh Espírito Santo, comece a glorificar o Senhor com as tuas palavras, comece a adorar Ele, comece a exaltar o Senhor da glória, aquele que reina, aquele que está às portas, aquele que é soberano. Oh, aquele que te ama, aquele que te chama pelo nome. Um dia eu estava para o caminho de morte e chamaram o meu nome, e eu saí do caminho de morte. Aquele ônibus ia trucidar o meu corpo. Tantas vezes no meio do louvor o Senhor já me lembrou que eu era para estar abaixo da terra, e o Senhor preservando a minha vida, assim como tem preservado a tua vida. É o Espírito Santo lavando agora o teu coração e te enchendo, enchendo, enchendo do Espírito. Ora, labassuri, canta. O brilho do Senhor nos teus olhos, olhando para as pessoas desse mundo. É o Senhor brilhando através de você, porque a palavra do Senhor fala: vós sois a luz do mundo. Vós sois a luz desse mundo. Não temos mérito em nós, mas é o brilho de Cristo. Aprume a tua vida na palavra de Deus, na vontade de Deus, em congregar, em estar congregando na igreja, participando das reuniões, se envolvendo na obra, crescendo em graça, porque esta é a vontade do Senhor para a tua vida. Aleluia, 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 aleluia. Comece a glorificar, comece a dar glórias ao Senhor, comece a exaltar a Ele. Ó Espírito Santo, que nos guia a toda a verdade. A tua palavra é a verdade. Nos santifica na tua palavra. Aleluia. Que os sinais venham acompanhar, Senhor, o teu povo nesta terra, aonde o enfermo é curado, o endemoniado é liberto, o oprimido, Senhor, é livre, e o perdido encontra os teus caminhos. Aleluia, aleluia. O Senhor está fortalecendo ministérios, levantando ministérios, no serviço na casa do Senhor, despertando para fazer a obra do Senhor nesta terra. O Pai cuida de ti, e nós cuidamos naquilo que nos cabe, que é pregar a palavra.
Aleluia. Glória a Deus. Diante desse mover. Aleluia. Você pode dizer para o Senhor: obrigado, Senhor, pela tua presença que é suficiente no nosso meio. Estenda as suas mãos para cá. Senhor nosso Deus e Pai. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela visão ampliada do Teu reino nesta manhã. Pela responsabilidade que temos diante da Tua palavra e da pregação da Tua palavra. Pelo Teu mover que seguirá através das nossas vidas. E o Senhor conosco, nos segurando pela mão, e nós como cooperadores do Evangelho, do ministério da reconciliação, do perdido, Senhor. Aquele, Senhor, que chegará a nós, que todos possam estar atentos para falar no momento certo, abraçar no momento certo, convidar no momento certo. Coragem, diz o Senhor, eu estou do seu lado. O que você hoje recebeu aqui, importa que você faça também lá fora. E agora que o grande amor do nosso Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do seu Santo Espírito, a comunhão com o seu Santo Espírito, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Que a igreja do Deus vivo diga amém, e graças a Deus. 1, 2, 3.